lá, vamos fazer a leitura dinâmica do Evangelho de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizia-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus e os que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pois me fez lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado? Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele disse, sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê e não sabemos? Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Responderam eles, pois, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, esta maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E eles expulsaram. Jesus ouviu que eu tinha expulsado, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus?
E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: tu já os tens visto? É aquele que fala contigo? E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Acabamos de ler o Evangelho de João, capítulo 8. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.